enquanto as funções pares possuem a propriedade de, ao aplicar a função no simétrico de um elemento, D é igual à própria imagem, ou seja, se você olhar brutamente, você vê que a imagem elimina o sinal de menos. As funções pares são assim. As funções ímpares, elas possuem a propriedade de tirar o menos de dentro da sua função. Então esse menos aqui, ele faz o quê? Ele sai. Então ele estava dentro, ele sai e vem para fora. Essa é a propriedade da função ímpar. Mas é claro que nós não vamos ler dessa maneira, porque as propriedades nós lemos de modo a interpretá-las, a entender o que elas querem dizer. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando você calcular a imagem do simétrico de um elemento, dá o simétrico da imagem desse elemento. Ou seja, calculou a imagem do simétrico de um elemento, dá a imagem do próprio elemento com o sinal que invertido. Esse menos indica que eu estou invertendo o sinal do meu f de x, ok? O menos na frente sempre significa que eu estou invertendo o sinal. Se meu f de x for negativo, esse menos vai tornar positivo. Se ele for positivo, esse menos vai tornar ele negativo. Ok, guys? Então, mais uma vez, a imagem do simétrico de um elemento dá o simétrico da imagem desse elemento. Então, para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui como observação, se f é ímpar, f é uma função ímpar, então, se f, corta isso aqui, vamos fazer de novo. Se f é ímpar e f de p, pronto, vou colocar aqui, e f de p é igual a menos 3, então, vou perguntar de vocês, quanto é a f de menos p? A f é ímpar, e a f de 3 de p é menos 3. Quanto é f de p? De menos p? Bom, fazendo direto, a f de menos p, eu sei que vai dar o simétrico da f de p. E o simétrico disso aqui é 3. Ou seja, vai dar 3. Mas a gente vai fazer passo a passo. Pelo fato de a função ser ímpar, vai dar menos a f de p, ou seja, o menos eu posso tirar. Então, vai dar menos a f de p é menos 3, ou seja, menos o menos 3. Coloca um parêntese para não misturar. E o menos 3 é igual a 3. Está finalizado essa nossa observação exemplo. Ok, guys? Então, essa é a característica analítica das funções ímpares. Então, vamos conhecer alguns exemplos de funções ímpares. Exemplo. Nesse exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Determinar se as funções abaixo são ímpares. Determinar se as funções abaixo são ímpares. Primeiro exemplo, letra A, vou colocar aqui como letra A. Eu vou colocar f de x como sendo o próprio x. Essa função, vem a pergunta, ela é ímpar? Vamos verificar se ela é uma função ímpar. Para eu verificar, eu vou calcular a f do menos x. Se dá menos f de x, é porque eu sei que a função é ímpar. Deixa eu ajeitar aqui o celular que inclinou um pouco. Deixa eu pausar para fazer isso. Acho que dá para ver bem. Bom, vejamos se esta função é ímpar. Eu vou calcular f de menos x. A minha regra me diz que o f de qualquer elemento é o próprio elemento. Então, pela lei da função, a f do menos x vai dar o próprio menos f de x. E agora, é ímpar? Veja bem, para ser ímpar,
eu tenho que comparar isso para saber se dá menos f de x. Menos f de x. Vamos comparar. Isso aqui é igual a menos, eu vou repetir esse menos. Acontece, guys, que esse xzinho aqui é o mesmo xzinho que a própria f de x. Então, eu vou substituir ele por f de x. Moral da história, f de menos x é igual a menos f de x. Portanto, essa função é ímpar. Vou colocar aqui, portanto, f é ímpar. E fecha esse exemplo A. Aí nós vamos para o B. Para colocar, já vamos começar a colocar um pouquinho diferente. Vou colocar assim, x ao cubo mais 1. X ao cubo mais 1. Será que é ímpar? Vamos verificar se essa função é ímpar. Vou calcular, o fato de ter um expoente ímpar aqui já dá um peso grande que possa ser ímpar. Não significa que é, mas tudo indica que sim, porque vamos fazer agora, ao invés de fazer a conta, por análise, para a gente já ter uma prévia do nosso resultado, da nossa resposta. Veja bem, o fato de ter o expoente ímpar, eu sei que se eu colocar um menos aqui dentro, o menos sai. Menos de potência ímpar sai, diferente lá da potência par que some. Então, como o menos sai, dá a impressão que essa função vai ser ímpar. Mas nós temos um problema aqui. É esse mais 1. O menos ele vai sair daqui, mas ele não vai sair desse mais 1. Então vejamos. Calculando o f, vamos calcular f de menos x, era para ter usado a caneta preta. Usando a regra, aqui eu estou calculando a imagem do menos x. Então na minha regra, onde tiver x, eu coloco menos x. Aqui vai ser menos x ao cubo mais 1. O menos aqui sai. E eu tenho isso. Esqueci a iluminação, tá gerando sombra e não dá para ver direito. Ok. E você pode já concluir equivocadamente que seria isso aqui. Mas na verdade não, guys. A nossa f de x, deixa eu tirar isso aqui, A nossa f de x é x ao cubo mais 1. Então, para chegar nisso aqui, para ser ímpar, eu tenho que ter um menos antes da f de x. Eu tenho que ter um menos antes do x ao cubo mais 1. Eu tenho menos, mas ele não está antes do x ao cubo mais 1. Esse menos está antes do x ao cubo. Esse menos é do x ao cubo. Então, aqui não dá para concluir que a função é ímpar. Se você colocar igual a isso aqui, veja, isso aqui tem que ser menos, o menos tem que estar antes da nossa regra da função. Teria que ser assim, menos, como a regra da função é essa, teria que ser desse jeito, entre parênteses, porque aí o menos seria antes de toda a função. E o menos não está antes de toda a minha função, está menos antes só do x ao cubo. Então tudo indica que essa função não é ímpar. Indica, mas não mostra ainda. Porque não em tudo indica que a função não é ímpar, mas nós devemos mostrar. E a gente sabe como é que a gente mostra que algo não acontece? Através de um contra-exemplo. E eu vou colocar aqui o contra-exemplo, vou calcular o clássico, a imagem do menos 1 e a imagem do 1, para saber se são simétricos. O 1 e menos 1 são simétricos. Para a função ímpar, as respectivas imagens têm que ser simétricas. A imagem do menos 1 tem que dar menos a imagem do 1. Ok? Vamos ver se eu tenho simetria. Lembrando que a nossa regra é essa aqui. Eu vou colocar x ao cubo mais 1. Então, substituindo, vai dar menos 1 ao cubo mais 1. E substituindo aqui embaixo, vai dar 1 ao cubo mais 1. Vamos fazer a conta em cima. Como é um potência expoente ímpar, aqui vai dar, e aqui é negativo, vai dar menos 1 mais 1, que é igual a 0. E embaixo, 1 ao cubo é 1, mais 1, que é igual a 2. E nós percebemos que 0 e 2, ou seja, as respectivas imagens não são simétricas. A imagem do menos 1 está dando
diferente, ou seja, não dá igual a menos a imagem do 1. Um não é simétrico do outro, portanto, f não é função par, é ímpar, desculpa, é função, mas não é função ímpar. Ah, professor, então é função par? Não. Não sei, essa aqui apenas não é função ímpar. Se fôssemos discutir a questão de ser par, ela também não seria par, mas não é o momento. Ok, guys? Então encerramos essa parte por aqui. Na próxima parte viremos com mais exemplos.